Oi, gente! Hoje eu vou ensinar para vocês como modelar a flor de fogo do Mario. A primeira coisa que você tem que fazer e que eu recomendo é abrir aqui puxando uma nova abinha e aí você vai vir aqui e você vai colocar Image Editor. Aqui nós vamos colocar a nossa referência para ficar mais fácil de criar a flor. Agora é só você colocar a sua referência aqui e eu decidi modelar a flor nesse estilo com o cubinho aqui embaixo, porque eu acho que fica mais bonitinho. Agora, nós vamos utilizar esse mesmo cubo que vem no começo para criar essa parte aqui de baixo. Então, aqui em modificadores, você clica e escreve Bevel. Vamos adicionar esse modificador e diminuir um pouco o Amount para ficar mais parecido com a nossa referência. E aqui em Segments, você coloca 2. Com o botão direito, você pode colocar já o Shade Smooth. Aí ele vai ficar assim. Aqui, em Add Modifier de novo, nós vamos colocar um Subdivision Surface. E vamos deixar ele aqui embaixo mesmo e colocar em 2. E agora o nosso cubo vai ficar bem mais delineado. Você pode vir aqui e aumentar ou diminuir o Amount de acordo com o que você acha mais legal. Eu vou deixar o Amount aqui. Em Profile, você vem no Shape e coloca 1. Colocando o Shape em 1, ele vai deixar bem a forma do nosso quadrado. Então, quando a gente mexe aqui no nosso Amount, você percebe que ele está sempre favorecendo a forma do quadrado. Tá? Então, ele vai ficar assim. Eu vou deixar ele mais ou menos assim, porque fica bem quadrado, mas também as bordas não estão muito fortes. Agora, eu vou mover meu cubo aqui para cima, porque eu não gosto quando ele fica nessa linha. Então, você move G mais E. E aqui, nós precisamos mudar o Meter Alter para Arc, porque a gente vai mexer com Boolean. Então, é melhor colocar em Arc, tá bom? Pronto, essa é a primeira parte. Nós vamos adicionar esses furinhos aqui. Para isso, clique Shift A, venha em Mesh e Cilindro. Puxe essa abinha aqui e se certifique que você está com 16 vértices. Agora, eu vou mover ele aqui para cima com G mais E e vou rotacionar ele em X 90 graus e depois em Y 90, depois em Z 90 graus. Vamos diminuir ele um pouco. E eu vou posicionar ele no local que eu acho mais apropriado. Vou ir mexendo nele aqui. Vamos colocar mais ou menos aqui na pontinha. Aí eu acho que ele é mais ou menos desse tamanho. Acho que assim tá bom. Aí na visão frontal, você consegue ver mais direitinho onde que ele tá. Eu acredito que seja mais ou menos assim. Eu vou deixar ele um pouco mais para dentro. Tentar deixar mais ou menos a mesma distância. Agora, você vai vir aqui em Add Modifier com o cilindro selecionado e você vai colocar o modificador Mirror. Aí agora, você precisa colocar ele em Y e em Z. E em Mirror Object, você vai clicar no seu cubo. E aí você pode ver que ele replicou para todos os lados. É isso daqui que a gente quer. A gente quer copiar esses furinhos para esse lado aqui. Então, o que a gente vai fazer? Você tem que selecionar esse seu cilindro e a gente vai, na verdade, tirar esse Mirror Object. Se o seu não continuar duplicado, é porque a origem está no lugar errado. Você tem que colocar a origem dele aqui no meio. Então, o que você vai fazer? Shift S, Cursor to Selected, e clicando no nosso cilindro de novo, você vai clicar Shift S e... você vai clicar aqui em cima com o botão direito e você vai colocar Origin to 3D Cursor. E aí vai ficar certinho. Agora, vamos clicar no nosso cilindro e dar um Alt D e ESC para voltar para o lugar
e depois vamos rotacionar em Z 90 graus. Pronto! Agora a gente tem os furos de todos os lados. E agora, como nós vamos utilizar o Boolean para fazer os furinhos no nosso cubo, você precisa ativar ele. Então venha em Edit, Preference e aqui em Add-ons. E aí você vai procurar por Bool Tool. No meu caso, eu tenho já ele ativado. É só você ativar aqui, ó. Esse add-on vai facilitar muito a sua vida. Agora, vai clicar nesse daqui, Shift, e nesse outro daqui, e por último, Shift e o nosso cubo. E você vai apertar no seu teclado, Ctrl-. E ele vai adicionar automaticamente aqui para você. Bom, adicionando o Boolean, eu vou explicar aqui. Você vai clicar no seu cubo, você vai ver que vai ter dois Boolean, certo? Um é para os cilindros que estão aqui na frente e ali atrás, e o outro é para os cilindros que estão nas laterais. O que você vai fazer agora? O seu vai estar assim, todo quebradinho nessa parte. Como a gente vai solucionar isso? Seleciona o cubo e vem aqui, ó, nesse íconezinho e puxa normals para baixo. Clica aqui. E aí você vai colocar Auto Smooth. Feito isso, você volta em Modificadores, bem aqui nessa setinha do lado do bevel e clica Duplicate. E puxa ele aqui para baixo de tudo. Aí agora, vindo aqui, pode deixar essas mesmas configurações, só que você vai vir aqui em Shading e colocar Harden Normals. E vai ficar assim. E aqui, vocês podem ver um problema que aconteceu comigo. Tá vendo que tá essa coisa estranha aqui dentro? Por que tá acontecendo isso? Porque o nosso cilindro, ele tá muito para dentro. Então, eu vou vir aqui e eu vou primeiro desativar. E aqui, pegando o cilindro, eu vou colocar só ele mais para fora. E fazer a mesma coisa aqui com o outro. Pronto, agora a gente pode ativar novamente e ver que esse problema foi solucionado. Agora, para isso daqui ficar mais maciozinho e menos quadrado, você clica segurando o Shift nesses quadrados que representam o seu cilindro e botão direito Shade Smooth. E agora ele vai ficar bem bonitinho. Agora, tá vendo que quando a gente coloca de frente não dá para ver os buracos? É só você vir aqui em cima, nessa abinha de Shading, e você vai habilitar o Cavet. E agora fica muito mais fácil para ver. Nós vamos criar o ponto de interrogação. Para isso, eu vou usar uma referência para ficar mais fácil. Então, para vocês adicionarem a referência, é só vocês virem aqui em... Eu primeiro garante que o curso está aqui, Shift A, e aqui embaixo você vai vir em Image e Reference. Feito isso, a gente vai agora redimensionar. Então, você vem aqui em X-Ray e com um S, você vai escalonar até ficar do tamanho do nosso cubo. Então, aqui dá para ver que está bem certinho. Agora, nós vamos criar o ponto de interrogação e para isso, eu vou vir aqui e selecionar, vou desativar o X-Ray e vou selecionar a face da frente e Shift S Cursor to Selected. Dessa forma, fica mais fácil da gente criar o objeto e ele já fica aqui na frente. Apertando Shift A, a gente vai criar um plano e vamos rotacionar ele em Y. Aí, agora com o X-Ray habilitado e na visão de frente, vamos escalonar ele. E dessa forma, a gente vai criar todo o nosso ponto de interrogação. Eu vou clicar Tab, vir aqui no modo de vértice e escalonar essa parte. E a gente vai fazer assim para todo o resto. Vamos agora pegar aqui essa parte e vamos dar um Shift D, ESC para voltar para o lugar e vamos colocar aqui em cima. E você vai basicamente seguir aqui a nossa referência. Então vamos estudar aqui em Z. Essa parte a gente vai descer aqui, estudar novamente.
Feito isso, você vai ter o formato do seu ponto de interrogação. Clica A e E em X para extrudar ele aqui para frente. Vamos tirar o modo X-Ray para ver como ficou. E agora a gente vai colocar o modificador Bevel. Dessa forma, ele vai criar essas dobrinhas e a gente coloca Bevel em 2 e vamos mudando o amount. Mais ou menos assim. E aí, com o botão direito, eu também vou clicar Shade Smooth. Vamos adicionar agora um Subdivision Surface. 2. Agora, se você dar um pouco de zoom, você vai ver que ele está meio assim. Isso você soluciona vindo aqui no Bevel, Geometry e Arc. E ele fica certinho. Agora, para a gente copiar para a parte de trás, você seleciona o ponto de interrogação, vem aqui e coloca Mirror. Você tem que estar com a sua origem aqui no meio. Então, Alt S, Cursor to Selected, seleciona o ponto de interrogação, botão direito, Set Origin to 3D Cursor. E agora a gente vai colocar que a gente quer em Z. Aí ele vai ficar assim. E dá para perceber que ele está ao contrário. Mas calma. A gente vai fazer isso, vem aqui, Alt D, ESC, rotacionar em Z90. E ele também vai ficar dessa forma. Uns lados vão estar certos, os outros vão estar invertidos. Mas para consertar isso, é só você vir aqui, aplicar o nosso mirror. Aqui também. E agora, você vai vir nos lados que estão errados, no caso esse daqui. Vai clicar um Alt, clica em um pontinho, L, aqui embaixo com Shift também. A gente vai clicar L. Pronto. E agora, a gente vai vir aqui com o botão direito e vamos colocar Mirror, Vértice, Y global. Pronto. E você faz isso com o outro lado também. Agora, é só você adicionar a cor. Então, vem aqui no modo de material, que ele vai renderizar como fosse o material. E aí você vai clicar no seu ponto de interrogação, criar um novo material. E aí você pode deixar ele branco mesmo. E agora a gente vai selecionar o outro ponto de interrogação. Shift, clicando nesse que você colocou o material. Ctrl L, Link Materials. Agora a gente clica aqui no nosso cubo. Você vai tirar esse material que está nele, vai adicionar um novo e vai colocar amarelo. Agora, eu troquei aqui a imagem da nossa flor e dá para perceber mais ou menos que ela tem uma curva. Então, aqui é a parte da frente, ela tem uma curvinha, assim, ó. Mais ou menos assim. E a gente vai criar isso como? Seleciona o cubo, Tab, aqui na face de cima, você vem com Alt, S, Cursor to Selected. Agora, na visão lateral da sua flor, eu vou clicar com Shift A e eu vou criar um plano. Vou rotacionar esse plano em Y, 90 graus, e agora eu vou rotacionar ele em Z, 90 graus. Vou subir ele, e bem aqui no meio, eu vou deixar o ponto. Clicando Tab, eu vou vir aqui em Vértice, e eu vou deletar esses 3 vértices, deixando só esse vértice aqui. Agora, eu vou criando um formato um pouco curvadinho. E é só você ir extrudando dessa forma aqui. Deixa eu mover esse um pouco para cá. E a gente pode também mexer nisso depois, se você não estiver satisfeito. Pronto, eu vou deixar assim.
Agora, primeiro eu vou colocar a origem dele no lugar certo. Então, botão direito, Origin to Geometry. E a gente vai clicar com o botão direito de novo e vai converter para curva. E agora, aqui nessa opção de data, nós vamos deixar ele mais gordinho. Então, você vai vir aqui em Depth e aqui também em Resolution. Você vai mudar, digamos, o quão mais definido ele vai ser. Eu vou deixar o Depth mais grossinho, porque a flor ela é mais gordinha. E o Resolution, eu acho que 3 tá bom. E aí eu vou colocar aqui Fill Caps. Agora eu vou vir aqui e eu vou adicionar um modificador de Subdivision Surface, para ela ficar mais maciazinha assim. E colocar ele em 2. Antes de habilitar isso, eu vou vir aqui e com o botão direito fora do tab, né? Eu vou converter para Mesh. Espera aí, vamos voltar e vamos tirar o Subdivision Surface. E agora eu vou converter novamente para Mesh. Então, quando a gente entra aqui, a gente pode ver que dá para editar também. Então, no modo X-Ray, você pode editar a sua flor da forma que você achar melhor. Eu acho que a minha flor, ela tá muito gorda aqui na parte de cima. Então, eu vou selecionar aqui e deixar ela um pouco mais fina. E aqui também. E aí você vai fazendo esses ajustes finos. Como a gente não tem uma boa referência da visão lateral da flor do Mario, meio que fica da forma que você achar que combina mais. Vendo aqui, eu tô achando que já ficou demais. E ela fica parecendo uma vinha. Então, eu vou só fazer um ajuste mais delicado aqui. Vou voltar, porque eu acho que de alguma forma entortou isso daqui. Vou deixar mais ou menos assim. E agora você pode adicionar o Subdivision Surface. E a gente vem em Shade Smooth com o botão direito. Então ela vai ficar bem bonitinha assim. E aí eu vou voltar para minha referência anterior para a gente conseguir ver melhor como que ela estava aqui em cima da caixinha. Então, olhando a minha referência, eu percebi que ela é um pouco mais grossa. Eu vou entrar aqui no modo de edição, selecionar tudo com A e dar um Alt S, Shift Z, porque eu não quero que aumente para cima. Aí agora a gente vai vir aqui, vamos aumentar um pouquinho. Eu acho que assim tá bom. E você pode ver que a parte aqui de cima, ela ficou menor. Então, clica com L e deleta os vértices. E eu vou fazer a mesma coisa aqui para a parte de baixo. A parte de baixo não vai aparecer, então a gente vai deletar mesmo. E essa parte aqui, ó, eu vou clicar com o Alt para selecionar todo o loop. E eu vou dar um E, S. E eu vou até tirar aqui para ficar mais fácil. E aqui eu vou dar um E, S novamente. Então, você dá E, Enter e logo depois S. Agora, eu vou selecionar essas pastas aqui e dar um F. Essas daqui e dar um F também. E as que sobraram, eu vou juntar. Então, quando a gente sai do tab, a gente vê que ficou assim. Pronto. Agora vamos para o resto da flor. Bom, agora eu vou adicionar a parte de cima da flor. Vou apenas fazer umas modificações aqui para deixar ele mais para cima. Eu vou rotacionar essa parte aqui em Z, ó. Opa! Na verdade é em Y. Para ficar um pouco mais para cima.
E clicando Tab, nós vamos dar um Shift S, Cursor to Selected, e agora Shift A, Mesh e Circle. Não clique em nada e venha aqui e diminua o número de vértices do seu círculo. Eu vou colocar 16, igual eu fiz antes. E com S nós vamos escalonar. Aqui na visão de cima dá pra gente ver mais ou menos o tamanho. Eu vou deixar esse tamanho aqui, porque eu acho que tá bom. E agora, nós vamos clicar com o botão direito, converter para curva, vir aqui de novo, e nós vamos aumentar o depth. Igual a gente fez antes. Não precisa dar fill caps. E se a gente vir aqui e vamos adicionar um Subdivision Surface 2, botão direito, Shade Smooth. Agora com a vista de cima, vou colocar inclusive a vista de cima aqui. Vamos escalonar com SX, porque se você ver a flor, ela é mais achatadinha. Agora eu vou pegar aqui a minha curva e vou dar um Shift D e ESC para voltar para o lugar e vou escalonar ela assim. Vou escalonar um pouquinho mais para dentro, porque aqui com o Tab eu vou dar um A mais Alt S, porque eu quero deixar ela mais gordinha. E agora a gente arruma aqui de novo a posição dela. Ok. E olhando de cima, vamos comparar aqui com a nossa referência. Então, eu ainda acho que eu preciso dar um pouco mais de Alt S. Mais ou menos assim. E vou posicionar ela aqui. Para a parte do meio, a gente vai já ter selecionado aqui. Vamos clicar Shift A e nós vamos adicionar um cubo. Vamos diminuir o cubo assim, a gente diminui também em Z, com SZ. E vamos adicionar um Subdivision Surface em 2. E agora, vamos escalonar ele no formato aqui do meio. S em Y. Pronto. E com o botão direito, Shade Smooth. Aí aqui, deixa eu até tirar o cavet. Tá, realmente, a gente vai precisar colocar mais subdivisões. Pronto. Aqui tá a carinha da nossa flor. E aqui com a visão de cima, vamos dar uma arrumadinha, deixar ela mais estreita com S em X e S em Y. E aqui eu vou dar, aqui eu vou vir dar um pouco mais de Alt S e um S em X. Então, a gente vai ajustando assim. Agora, eu vou esconder de novo essa luz e a gente vai precisar posicionar a flor no lugar certo. Mas antes, não podemos esquecer de fazer os olhinhos. Para criar o olho da nossa flor, tenha certeza que com Alt S, com Shift S, se o cursor está aqui. E nós vamos criar um plano. Então, vou redimensionar ele. E na visão lateral aqui, com o X-Ray... cadê meu plano? Pronto, na visão lateral aqui, com o X-Ray, eu vou subir meu plano bem aqui, ó. E vou começar a escalonar ele. Vou mover ele aqui pro lado. E vou escalonar ele em X e em Y. Assim, para fazer o olhinho. Agora, se você ver aqui, a gente quer que acompanhe a forma da flor, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou
dar um Ctrl R aqui no meio e eu vou dar um Ctrl B nele. Aí aqui na visão lateral a gente consegue colocar onde a flor dobra. Opa! Selecionar no X-Ray e abaixar aqui. Ok? Aí agora a gente vem aqui em adicionar modificadores e vamos colocar um mirror em Y para ele copiar o olhinho para o outro lado. Feito isso, agora eu vou selecionar tudo com A e também, de novo, na lateral eu vou extrudar para cima. E a gente vai ter os dois olhinhos assim. E dá para ver que como a gente mudou de lugar, eles não estão bem em cima. Então eu vou voltar um pouquinho aqui e eu vou garantir que eles fiquem bem em cima aqui da nossa flor. Inclusive, eu vou rotacionar ele caso necessário. Então, rotacionar em X, assim, para ele ficar bem certinho. E aqui também a gente vai ajustando a altura dele. Como essa parte está mais para baixo, também vou diminuir um pouquinho. E aqui a mesma coisa. Pronto. Tá vendo que tá bem seguindo agora a nossa flor? E agora você vai dar um A e em Z para extrudar. Aí você pode fazer aqui, clicando novamente, ele vai extrudar na direção da normal. E agora, a gente vem aqui e adiciona um modificador de Subdivision Surface 2 para criar o formato do nosso olhinho. E agora você pode dar um S em Z e aumentando da forma que você deseja. Botão direito, Shade Smooth, está pronto o olhinho da nossa flor. E você pode ir colocando ele da forma que você achar melhor. Basta entrar no modo edição, clicar A e ir posicionando. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixar ele um pouquinho mais fino. E eu acho que tá bom. Temos aqui o rostinho da nossa flor. Eu vou agora pegar aqui o rostinho. Ó, tá vendo que tá um pouquinho pra cima? Eu vou abaixar um pouquinho. Ó, certifique-se de abaixar de forma que ele não fica atravessando assim, tá vendo? Aí eu vou adicionar mais Subdivision Surface para ficar mais maciozinho. Pronto. Vou selecionar também o rostinho e na visão lateral vou dar um SZ, porque eu acho que tá muito alto. Pronto. Agora, para fazer as folhas, vamos vir aqui e dar um Shift S, Shift A e vamos criar um plano. Vou mover ele aqui para o lado e vou começar a escalonar com SY e SX. Então, vou escalonando ele, mais ou menos do tamanho de uma folha. Agora, entrando em Tab, eu vou dar um Ctrl R e com o scroll do mouse eu vou criar duas subdivisões. Vou puxar isso aqui para cima para fazer o formato curvado da folha. Agora, selecionando tudo com A, eu vou extrudar para baixo. Assim. Vou selecionar tudo com A, dar um SY para arrumar o tamanho dele. E agora, feito isso, eu vou com no modo edição, com Ctrl R, criar um loop aqui no meio. Selecionar esse loop de cima apenas, ó, esse edge. E vou dar um Ctrl B nele. Mais ou menos assim. Deixando uma linhazinha no meio. Então, você vem com o scroll do mouse, tá vendo? Pronto. Agora, a gente vai
selecionar esses dois vértices, vamos clicar G uma vez e G novamente, e ele vai deslizar na direção. No caso, tem que fazer um por um. E a gente seleciona aqui, com o X-Ray ativado, os dois pontos que tem aqui, botão direito, Merge Vertices by Distance. Porque tá vendo que a gente tem dois vértices, né? Esse e o que vai vir aqui embaixo. Então, a gente quer juntar ele. Pronto. Agora, seleciona somente essa linha do meio e abaixa ela, assim. E no modificador, a gente adiciona um Subdivision Surface 2, botão direito, Shape Move. Vou clicar aqui com X-Ray para selecionar essa linha, abaixar ela mais. E agora, no modo edição novamente, a gente ativa o X-Ray, seleciona essa parte aqui de baixo, dá um S para ficar bem fininha. E aqui também. Assim a nossa folha. Eu acho que aqui tá muito para dentro, então eu vou selecionar esse Edge de novo e vou subir. E agora são só alguns ajustes finos. Eu vou aqui com A, S em Y para deixá-la mais fininha, mais de acordo com a foto. Aqui eu vou trazer essa ponta um pouco mais para cá, igual a gente vê na referência mesmo. E vou com essa aumentar um pouquinho ela. Agora, aqui embaixo, eu vou trazer a folha um pouco mais assim. Agora, eu vou vir aqui, selecionar esses dois loops, segurando o Alt e o Shift para selecionar o outro loop. Vou vir aqui em Imagine Point, vou dar um S em Y, porque aí a gente vai criar a dobrinha mais marcada, igual está na nossa referência. E pronto, agora você vai arrumando a folha da forma que você achar que tá melhor. Eu gosto bastante dela assim. Vou só arrumar um pouco aqui a pontinha, deixar mais fininha. E essa parte aqui embaixo, eu vou curvar ela mais ainda. Pronto. E ela vai ficar assim. E se você quiser, você pode aumentar o Subdivision Surface. Agora, a gente precisa posicionar a nossa folha aqui. Eu vou com o A, como eu ensinei antes, selecionar tudo com A, Alt S, para deixar ela um pouco mais fina, que eu tô achando que tá um pouco grossa. E com o Shift, você pode fazer mais delicadamente. Tá? Agora, a gente vai posicionar a folha aqui na lateral. Para isso, eu vou vir aqui com a visão lateral, vou aumentar ela, porque tá muito pequena. Vou encordar aqui essas pontinhas. Então, vou selecionar ela e dar um S em Z um pouquinho. Vou colocar aqui Individual Origin. Vou engordar elas um pouquinho. E a gente tem que mover esse ponto para cá. Então, eu vou selecionar aqui essa face mesmo. Vou dar um Shift S e Cursor to Selected. Opa! Só aqui na frente eu vou selecionar. E agora, eu vou vir aqui fora do modo edição, botão direito, Origin to 3D Cursor. E a origem dela vai ficar bem aqui. Dessa forma, quando a gente for mover, a gente acerta bonitinho onde que tá a pontinha. Tá bom? Então, eu vou rotacionar ela em Y
90 graus e vou rotacionar ela novamente em X, no caso 180 aqui, e vou posicionar ela aqui e vou rotacionando, aqui no caso estou rotacionando em Y, para posicionar ela da forma que eu acho melhor, ó. Vamos arrumando ela aqui, rotacionando em Y. Aí agora eu vou rotacionar ela um pouquinho para cá, rotacionar em Z, rotacionar também em X. E agora a gente vai vir aqui, Shift S, Cursor to Selected. Vamos clicar na nossa folha e vamos adicionar o Mirror. O Mirror, eu quero que ele seja em Y, mas eu vou selecionar a flor aqui como cópia, e aí eu vou colocar em Z, na verdade. E ele vai ficar aqui igualzinho dos dois lados, e a gente pode ir movendo da forma que a gente acha melhor as folhas. Agora, pegando aqui na parte da cabeça da flor, eu vou selecionar todas as partes segurando o Shift, selecionar o olhinho também, e por último, o miolinho da cabeça, e eu vou clicar Ctrl P, Object, Keep Transform. Então, tudo isso daqui, quando você clica na cabecinha da flor, ele move junto. Eu não sei se eu deixei de smooth aqui. Não, eu dei. Então, você pode rotacionar em rotacionar em Y para posicionar a cabeça da nossa flor para frente. Olha só. Vou rotacionar aqui em Y. E aí, vou abaixar essas pétalas, rotacionar elas um pouquinho mais em Y para ficar igual a referência. E tá vendo que a pontinha delas tá para trás, né? Eu vou mover mais para frente aqui. E olha só, que linda que a gente tem a nossa flor. Se você achar que ela tá muito pequena, você pode pegar tudo. Então, eu vou selecionar tudo aqui mesmo e vou dar um S. Opa! Isso aqui eu vou vir em Median Point, vou dar um S aqui. E olha só. Aí você faz o tamanho que você achar que fica mais legal. Eu vou deixar mais ou menos assim, ela um pouco mais pra frente. Tcharam! Vou abrir agora de novo a nossa referência para comparar. Essa aqui é a referência que eu estava usando e como vocês podem ver, as folhas são maiores. Então eu vou aumentar essas folhas, posicionar elas mais para baixo. E aqui ela tá mais achatadinha. Então eu vou selecionar o rostinho e vou dar um S em Z. Então, gente, agora tá assim a nossa caixinha, né? Mas eu tô achando que ela tá ficando muito realista comparado com a nossa flor. Então eu vou tirar esse subdivision e eu vou vir aqui nesse bevel inicial, deixa eu tirar o segundo para vocês verem melhor, e eu vou colocar 1. Aí, quando a gente faz isso, eu vou também diminuir o shape para 50. E aqui, ó, a gente vai brincando com a mount. Deixa eu clicar aqui e colocar Shade Flat. E quando a gente vai mexendo no amount, dá pra gente deixar uma transição mais como fosse pixel de jogo, sabe? E quando você vem aqui e ativa o outro bevel, eu vou mexer no amount dele para que ele fique
uma transição mais suave. Deixa eu ver porque que não tá aparecendo aqui o profile, eu vou deixar em 0.5. E aqui, ó, habilitar o Auto Smooth. Vendo? Inclusive até ele fica escrito esse aviso, tá vendo? Então a gente habilita aqui. E eu vou mexer aqui para a transição ficar mais suave da maneira que eu quero, ó. Tá? Então, vamos ver tudo aqui. Tá assim o nosso cubo. E agora a gente vai para a parte das cores. Você clica aqui, ó, em Viewport Shading. E começando com a parte do miolo da nossa flor, eu vou só colocar um branco, bem branco mesmo. Para os olhinhos, eu vou colocar um preto. E aqui os olhinhos, eu tô achando que eles estão um pouquinho finos, tá vendo? Então eu vou clicar E em Z e eu vou deixar eles mais altinhos. E agora vamos vir adicionar o amarelinho aqui. É um amarelo um pouco mais pro laranja. E aqui o vermelho. E agora a cor das pétalas, que também vai ser a cor do caule. Eu vou colocar um verde bem bonito. E aqui a gente vai clicar no caule, Shift, clicar na folha, Ctrl L, Copy, Link Materials. E ele vai copiar. E pronto. Isso são as cores, você só vai colocar cores bases, porque a gente não está fazendo nada realista. Quando a gente entrar aqui em Render, eu vou clicar aqui na caixa mesmo, Shift S, Cursor to Selected, Shift A, e vamos adicionar uma luz, área. Aí eu vou subir ela, aumentar bastante a potência, e você pode renderizar no Eevee. Caso você faça isso, ative Ambient Occlusion, Bloom e Screen Space Reflections, tá? Mas eu vou usar os Cycles. Eu vou colocar aqui GPU e o Denoise eu coloco em Optics. Ok? Agora eu vou tirar essa janela aqui e trocar para o 3D Viewport mesmo, mas eu desabilito isso daqui e nós vamos posicionar a nossa câmera. Então deixa eu vir aqui. Vamos supor que eu quero colocar a visão assim mais de ladinho. Então eu vou vir aqui e eu vou colocar Shift A e vou criar uma câmera. Aí agora, com a visão que você gostou, você vem e aperta Ctrl Alt 0. Aqui em Output, você pode colocar o tamanho da câmera que você quer. Eu normalmente coloco algum número quadrado. E aí eu vou posicionar ela melhor. E aqui, você clica 0, porque aí você fica com a visão da câmera. Você pode fazer do tamanho que você quiser a câmera. Se você quiser mover ela mais para trás, coloca local e vai puxando ela. Agora, para continuar a iluminação, eu vou colocar aqui em Render, porque aí eu consigo ver bem como tá ficando o meu render. E aqui eu vou mexendo. Eu vou clicar embaixo desse cubo. Na verdade, eu vou clicar Shift S
Cursor Toward Origin, Shift A e nós vamos criar um plano. Esse plano, vamos colocar bem embaixo aqui do nosso cubo. E vamos ver mais ou menos onde a gente quer que a nossa câmera fique. Se é aqui, se a gente vai mudar. Vou colocar aqui na visão da câmera que fica mais fácil. E tem uma opção que você vem aqui em View e coloca Camera to View. A partir de agora, tudo que você mexer aqui na sua visão mesmo, com o scroll do mouse, a câmera vai mudar de lugar. Então assim é muito mais fácil de posicionar a sua câmera da maneira que você deseja. Não sei porque ele tá puxando para baixo, acho que meu teclado tá meio estranho. Vou colocar mais ou menos assim por enquanto. E aí você tem que vir aqui em View de novo e desabilitar. Agora, com isso em mente, vamos mover o nosso plano de forma que ele cubra toda a área da câmera. Eu sei, parece loucura, mas você pode até vir aqui e diminuir a parte da frente do plano e também da lateral para ele não ficar muito grande e pesar muito a sua cena, né? Que é até ruim de movimentar dando zoom quando tá muito grande. Então assim, ok? E vamos escolher uma cor para esse plano. Então criamos uma nova cor e deixa eu pensar. A gente pode vir para um verde, a gente pode vir para um azul. Como o mundo do Mario, o fundinho é azulzinho, eu vou colocar um azulzinho clarinho. Bom, agora para ficar mais fácil da gente iluminar a nossa cena, eu vou pegar todos os materiais aqui, eu vou nomear eles, então essa aqui vai ser a caixa. E aí eu vou tirar o material dele, tá? Então a gente vai nomeando e vai tirando o material. E também vou tirar o material do fundo. Por quê? Assim vai ser mais fácil da gente arrumar a nossa luz. Vindo aqui na luz, deixa eu clicar nela. Eu vou colocar ela em forma de disc. E uma dica que eu dou é vocês diminuírem bastante o tamanho da sua luz e aumentarem bastante a força. E aí você vai posicionando para ver onde fica melhor. E o lugar em que a luz vai ficar melhor vai ser onde você vai conseguir ver bem a forma do que você está querendo iluminar, ao mesmo tempo que não vai ficar muito flat. Agora, eu vou mexer aqui no posicionamento e posicionamento da luz e eu vou explicando para vocês o que eu estou fazendo. Mas é bastante uma questão de experimentação também. Toda vez que eu crio um render novo, eu vou experimentando. Então eu quero uma forma que ela não fique muito flat de frente. Então vamos ver se eu faço ela virada para qual lado. Acredito que eu vou fazer assim. E agora eu vou adicionar uma nova luz. Também vou aumentar o tamanho dela, diminuir o tamanho dela, aumentar a força e deixar em disc. Esse daqui vai ser como a gente vai iluminar o fundo, tá? Então, eu vou vir aqui, aumentar a força. Mais ou menos aqui, ó. Eu vou colocar essa luz para criar algo interessante. E por último, eu vou copiar aqui essa luz com Shift D e eu vou posicionar ela aqui para criar esse ring light.
e vou apontar ela pra cá. Vou diminuir bastante ela, não precisa ser muito forte. Vou tracionar em Y. Deixar ela bem pequenininha. E bem aqui atrás, delineando o formato da flor. Agora, você pode voltar as suas cores pra gente ver como que fica. Bom, feito isso, eu consigo ver que ali no fundo tá meio escuro, por exemplo. Aí eu vou aumentar essa luz aqui. Eu vou colocar um pouco de metallic pra ficar uma caixinha mais... parecendo um pouco de algo mais duro mesmo, sabe? Aqui a gente também pode colocar um pouco de reflexozinho. Aqui também. Vou mudar um pouco o saturation. Deixar o cor um pouco mais pro laranjinha, bem pouco. Agora vindo aqui em Word, você pode aumentar a iluminação, por exemplo. Mas o que eu acho mais legal aqui é você mudar a cor. Então, eu colocar, por exemplo, um azul vivo. Tá vendo que as sombras ficam mais vivas? E aí a gente vai mudando aqui e já vai deixando o render bem mais interessante e bem mais legal. E aqui em render, você desce e você vai encontrar onde está Color Management. E aí você coloca Filmic. E você pode brincar aqui com o contraste que você prefere. Então, tem o Very Low, o Low, o Medium Contrast. Normalmente, eu deixo Medium Contrast. Agora, vamos vir aqui nessa abinha e eu coloco mais ou menos 1000 pixels. Eu acho que já fica bom assim. E clique em F2 para renderizar o seu modelo. E é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo e que tenha ajudado vocês. E se ajudou, deixa o like e se inscreve para não perder mais nenhum vídeo.